eram garotos e como eu, amavam os Beatles e o Rolling Stone. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não eram belos, mas mesmo assim havia 1000 garotas. Cantava eu, a chica Joai, chorou e que estou bem. Cantava viva na liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra os separou, foram chamados da América. Nós estamos aqui na presença de uma figura importante, uma educadora que eu considero muito, que me respeito, Samunda. Bom dia, Samunda. Bom dia. O teu nome completo? Raimunda Barros da Silva Oliveira. Oliveira, conhecida como Samunda. Isso. Samunda, conta um pouquinho da tua história, da tua biografia, dos teus pais. Quando foi mais ou menos que chegaram essa família, né? A Presidente Dutra, veio acompanhada de outra ou veio só tua família? Mais ou menos a época e aonde tu nasceste? Olha, meus pais, eles vieram do Ceará, né? Não sei te dizer bem assim a data, mas acredito que ele veio no meado dos anos 50, né? Deve ter chegado aqui pelos anos 50 a 51. Certo. Na época em que ele veio por intermédio do parente dele, né? Que era o Gonçalo Barros. Gonçalo Barros, né? Que já estava aqui. E daí ele se deslocou lá do Ceará, aqui para o Maranhão, né? Maranhão. Não tão bem para a Presidente Dutra. Primeiro ele veio por Passagem Franca, né? Aí de Passagem Franca foi que ele veio, quando o parente dele disse que estava aqui, ele veio aqui para a Presidente Dutra, né? Já trazendo 6 filhos, nós somos uma família de 3 irmãos, né? E junto com ele já vinham 6 filhos, que eram os meus 6 irmãos mais velhos, todos homens. Todos homens. E aí tu já nasceste aqui em Presidente Dutra? Já nasci em Presidente Dutra, o local onde eu nasci hoje, onde é a sede central da Assembleia de Deus. Eu sei, né? Dessa história. Da Assembleia de Deus, foi lá onde eu nasci, era uma casa de um amigo dele, que ele encontrou aqui no Maranhão e se deu de amigo, foi um que ele deixou mesmo assim como parte da família, o senhor Pedro Leite. Aí a menina Samunda foi estudar, né? Estudou mesmo aonde? Tu lembra dos colégios que tu estudou, por onde tu passou? Conta esse momento dessa educadora hoje, por que essa paixão pela educação? Olha, a minha alfabetização, ela se deu na escola particular, em casas mesmo, né, como a dona Maria Francelina, foi a pessoa quem me alfabetizou, né. Daí, quando eu iniciei realmente a minha trajetória, foi do primeiro ano, que, como a gente pode dizer, a educação é uma moda, era série, volta ano, né, na minha época era ano. Comecei o primeiro ano e eu fiz do primeiro ao 5º ano na escola Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, o convento das Freiras. Freiras. O convento das Freiras. Eita, né? coisa bonita. Nessa época o convento costuma dizer que os rapazes eram loucos por essas meninas, né? Ficavam errando por ali, jogando às vezes um bilhete, uma coisa. Então tu estudaste na época era Educandário São Francisco de Assis. Ele se dividia em duas partes. Educandário, pelo que eu entendi, era pela manhã, um turno que era do fundamental, que na época era ginasial, era educandário, e já a outra parte era Santa Clara, né? Santa Clara de Assis. Quando se aprofundava mais para a questão do médio, era Santa Clara. Eu não sei bem dizer se era essa divisória, mas eu lembro bem do nome Educandário São Francisco de Assis, onde lá eu passei, fiz até o 5º ano, e sabendo que naquela época era uma escola de nome, não é? Era a escola que tinha em Presidente Dutra, lá quem estudava eram os filhos dos senhores,
eu não tinha condições de estar lá. Mas eu fui adotada por uma freira, pessoa, né? Por uma pessoa lá que gostava muito de mim. E ela resolveu. E também eu tenho a dizer que eu tenho assim uma marca que deixou na minha vida, né? Eu lembro que quando eu fazia o 4º ano, não tinha como, aí eu já não estava mais lá no convento, mas continuava estudando lá. E meus livros, uma colega minha de infância, que a gente estudou junto, nós éramos 3 que estudamos assim até o 4º ano junto, era eu, a Gisele, filha do Otton Alagoano, né? Otton Alagoano. E a esposa do irmão da Socorro, que morreu, a Benildo e a Denildo, que eu troco os nomes, né? Então nós 3 estudávamos na mesma sala. Mesma sala. Né? E daí bacana, eu lembro, né? Demais que seu Otton foi para São Luís, ou foi para Alagoas, ele comprou os livros da Gisele e ela pediu que ele comprasse. Ele comprou os livros e me doou. Sinal que, né? Tinha boa amizade, uma boa coisa. Aquela amizade de colégio, né? De colegas, de tempos. E essas meninas, naquela época que não havia aquela maldade, ainda o estudo, além de ter a confiança, era mais rigoroso, né? Mais rigoroso com o aprendizado. E o que aconteceu? Essas meninas, esses meninos que estudaram nessa fundação, também na casa paroquial, né? Na casa da Fundação São Bento, né, hoje são grandes educadores, uns doutores, dona de casa. Estive conversando com a Norina, conversando também com a outra professora, a Jesus Carreiro. E esse pessoal tudo passaram pelo convento das freiras, como a gente conhecia. Fala o nome de alguma das freiras, tu lembra de alguma dessas professoras? A irmã Crisóstomo. Lembro demais da Crisóstomo. Crisóstomo e Crisanta. Eu chamava Crisanta, foi ela quem me despertou para o mundo da música. Eu lembro dessas 3, Crisóstomo, Crisanta e a irmã Modesta. Modesta, irmã Sunta também. Eu lembro desses 3 nomes. Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve fim. Sofri, chorei tanto pra esquecer tudo que passei com você, com você, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci. Se alguém vier me perguntar, nem mesmo sei que vou falar, eu posso até dizer ninguém te amou o quanto eu te amei.